O adultério de Davi com Batseba, mulher de Urias o Hitita, é de longe uma das passagens mais conhecidas da Bíblia, e nós podemos, como cristãos, extrair dela algumas lições que vão ser determinantes para nós termos uma, digamos assim, uma jornada cristã de sucesso ou não. São lições que vão fazer com que nós tenhamos mais conhecimento sobre como lidar com o pecado, como lidar com os nossos desejos carnais, e isso vai ajudar a nos livrar de algumas emboscadas que o inimigo lança, e assim podemos ter uma vida cristã mais bem sucedida. E quais são essas lições? Eu vou passar aqui para vocês. Então, vamos lá. A primeira é sobre controle, ter domínio próprio. Porque a Bíblia diz que enquanto o exército de Davi e Joabe saía para lutar naquele período de guerra, do começo do ano, Davi ficou em casa, descansou e depois de tirar ali um cochilo, ele foi passear pelo terraço do palácio. E assim que ele avistou Batseba, que estava tomando banho, se purificando do seu período ali menstrual, ele desejou ela. Ele já quis se deitar com ela, já quis ter relações com ela. Ele nem conhecia a mulher, nem sabia quem era direito, e já queria ter relações com ela, e mandou ali um dos seus mensageiros, um dos seus servos, descobrir quem era a mulher. Depois que ele descobriu ela, quem era ela, ele teve relações sexuais com ela. E depois de um tempo passado, a mulher descobriu que estava grávida e mandou que alguém contasse a Davi. E aqui vai a segunda lição que nós extraímos dessa situação toda, que é: se você pecou, o melhor caminho é se arrepender e confessar, porque se você tentar encobrir o seu pecado, a coisa só vai piorar. Não adianta você encobrir, porque aquilo que está oculto vai ser revelado. E foi isso que Davi tentou fazer. Ele tentou encobrir o seu pecado, porque ele sabia que se por acaso essa história vazasse, saísse dali, repercutisse entre o povo iria ficar furioso com ele. A imagem dele não iria ficar bem diante do povo, porque ele tinha se deitado com a mulher de um dos seus melhores soldados, enquanto esse soldado estava na batalha. E pior, tinha engravidado ela estava esperando um filho dele. Com certeza isso iria deixar o povo furioso, talvez ali causasse até uma revolta, tanto entre o povo, como também entre os soldados do seu exército. Então, ele fez de tudo para encobrir. E o que ele fez? Ele disse: olha, Urias, vai para casa, Urias, deita com a tua mulher, fica lá com ela descansando. Urias disse: não, eu não vou ficar com a minha mulher enquanto os soldados estão batalhando. Então ele ficou por ali mesmo. Uma segunda vez, Davi embebedou Urias e mandou ele ir para casa. Ele não foi. Davi já estava começando a ficar desesperado. O que ele fez? Mandou Urias para o fronte de batalha. Para quê? Para que ele pudesse morrer de uma maneira mais fácil. E assim aconteceu. Urias acabou morrendo. E Davi achou que tinha se livrado, porque ele pegou Batseba, transformou em sua esposa, tudo bem, ninguém vai saber, Urias está morto, ela já passou ali o período de luto, acabou tudo. Porém, aí entra a terceira lição, que é quando você não confessa que se arrepender, quando você não se arrepende do seu pecado e o confessa, o Espírito Santo dá um jeito de mostrá-lo perante toda a comunidade. Ainda mais se você tiver uma posição de responsabilidade entre os outros, como era Davi. Davi era o rei, Davi era alguém de muita importância, de muita influência. Então, Deus não poderia deixar aquilo encoberto. Ele usa alguém para poder mostrar aquele pecado que estava oculto, trazer aquele erro à tona. E essa pessoa foi Natã, o profeta, que foi até a casa de Davi, e depois que contou uma parábola ali, Davi reconheceu o seu pecado, reconheceu a sua culpa, reconheceu que errou, e Deus já tinha decretado a sentença, que a espada não se apartaria de sua casa, desde até a sua morte. Parece que foi um período de 25 anos aí, e sempre tinha algum acontecimento na casa de Davi que haveria guerra, haveria contradição,
Foi Absalão que se rebelou contra ele, foi Aminão que cometeu um pecado terrível, foi Adonias querendo tomar o trono. Vários acontecimentos que mostravam que Deus não deixa o pecado impune. Aqui vai a quarta lição. Deus não vai deixar o seu pecado impune. Por mais que Davi tenha reconhecido a sua culpa, por mais que Davi tenha reconhecido que pecou diante do Senhor, ainda assim aconteceu que Deus já tinha decretado a sentença e iria, não só a espada não ia se apartar da casa de Davi, como também Batseba iria perder o filho. E diante dessa situação, Davi jejuou, Davi se consagrou, Davi fez de tudo, porém a sentença já estava dada, já tinha sido decretada. O bebê acabou não resistindo e depois da Batseba acaba engravidando de novo. Aí vem Salomão. Porém aí já é outra história. É como nós vimos aqui, recapitulando, a primeira coisa que você não pode fazer diante do pecado é se descontrolar. Há situações em sua vida em que você vai ser tentado, você vai ser exposto ali a uma situação de tentação. Você tem que ter domínio próprio, controle, tem que saber lidar com a situação, porque senão você vai ser atraído para aquilo e a partir daí é complicado. Se por acaso você não conseguiu resistir, você não conseguiu, digamos assim, aguentar a tentação, suportar a tentação, confesse o seu pecado, mostre que está arrependido, que está disposto a não repetir de novo, porque aí o Senhor lhe perdoa, lhe envia o seu Espírito Santo, lhe consola, e o Espírito Santo vai te dar instruções para que você consiga, da uma próxima vez, se livrar desse pecado. Porém, se por acaso você ocultou o seu pecado, Deus vai mostrar, Deus vai revelar de alguma forma diante da comunidade, para que você passe por aquele período ali de sentença de Deus, o castigo de Deus mesmo, não tem outra palavra, para que você não volte a cometer este mesmo pecado. Porque se Deus deixar por acaso o seu pecado impune, você vai achar que está tudo bem, pecar, tá bom, é isso aí, não importa, vou fazer o que quiser, a vida é minha e não tem regra e acaba virando uma bagunça. E o reino de Deus não é bagunça, as coisas são feitas com ordem e com decência. Não repita os mesmos erros de Davi, que não se controlou diante da tentação, que escondeu seu pecado e acabou prejudicando a vida de muitas pessoas e acabou sofrendo aí com a punição de Deus, uma punição muito severa, como se você tem um conhecimento do que foi a vida de Davi depois desse pecado, você vai ver que a vida dele foi só ladeira abaixo.